Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. André Henrique. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Érica Tanque. Érica Monteiro. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. José Faride. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Aloísio Marinho de Andrade. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. José Farid Zaine. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente. Doutor Raul. Presente, excelência. Ronei Costa Martins. Presente, excelência. Muito obrigado. Érica Tanque. Presente, excelência. Eu já chamei. Todo mundo. Sim. Mas todo mundo respondeu. Marquei aqui, meu. Todo mundo. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a sessão na ordem do dia, sua segunda fase, onde apreciaremos o item 1 da pauta, o projeto de lei número 82/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de convênio, cooperação e respectivos aditivos com pessoas jurídicas de direito público ou privado, a fim de normatizar a concessão de bens públicos integrantes do patrimônio municipal que se especifica e da outras providências. Está em discussão a emenda número 2670/2015, de autoria do nobre vereador José Eduardo Monteiro Júnior, que acrescenta, onde couber, um artigo ao projeto de lei número 82/2015. Algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 2670 por todos os vereadores presentes no plenário. Está em discussão agora o projeto com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir o projeto com a emenda aprovada? Não. Para discutir o projeto com a emenda aprovada, o nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. Não, apenas, senhor presidente, nobres colegas, público presente, esse projeto, ele abre uma perspectiva importante do ponto de vista de que nós precisamos aproveitar o potencial turístico que tem essa cidade. Quem conhece bem a nossa zona rural,
percebe que há vários espaços com capacidade de atrair turistas na cidade e também de você criar, quem sabe, essa é uma tentativa, me parece, do governo, e esteve aqui o Florisvaldo, que é o coordenador desse setor, falando exatamente sobre isso, né, de você ter um turismo rural, de você incentivar as pessoas, muitas pessoas vêm até Limeira para conhecer o setor de joias. Muita gente vem até essa cidade aqui para poder saber, para poder comprar joias. Não é à toa que Limeira deve ser a segunda praça que mais produz bijuterias e folheados. Então, assim, esse projeto, ele possibilita que nós possamos ter totens em vários lugares, né, que você possa fazer um convênio de cooperação e você tenha totens que você acumula nele informações sobre pontos turísticos da cidade, né. Esses dias eu estive no bairro aqui, indo ali para o Zé do Pote, depois da ponte, à primeira direita, você sai numa capelinha que tem 100 anos, não sei se o pessoal já conheceu ali, é de São Sebastião. O pessoal reza um terço todo mês e uma missa por ano, dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião. Tem 100 anos aquela capelinha. Fiz questão de tirar umas fotos lá, porque ela está muito bem conservada pelos moradores ali que nasceram ali, estudaram naquela escola, que eu sempre estou reivindicando que renove aquele espaço lá. Enfim, estou falando de mas tem uma aqui perto da Bandeirantes, está ligada à comunidade do Ouro Verde, Santa Ana, é muito próximo da Bandeirantes ali. Enfim, tem vários espaços que, no nosso município, estou falando da questão turística, mas também tem nos produtos nossos aqui, né? Das joias que se vende, enfim. Então, eu penso que esse projeto pode abrir uma porta também para o setor hoteleiro, nosso município. Nós temos poucos hotéis aqui e nós já temos um grande movimento. Precisa, de alguma forma, aquecer essa discussão, aquecer esse debate, não é? Que vai ultrapassar o governo atual, vai entrar para outros governos, mas esse projeto, ele dá um pontapé inicial muito interessante. Pois não, doutor Júlio? Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, vereador Wilson, muito obrigado pela explanação que Vossa Excelência está fazendo. Eu só tenho uma dúvida. Eu entendo que esse equipamento é de suma importância. Eu acho que, através dele, inclusive, não sei se Vossa Excelência sabe, se os nobres pares sabem, mas a gente consegue fazer ligação telefônica através daquele sistema que chama como? Acho que não é voz, é um outro, aquele, bom, enfim, que comunica de um computador para outro. A única dúvida que eu tenho, inclusive eu fui convidado para ser um dos proprietários, vamos dizer assim, de empresas de totens, porque obviamente o investimento seria inicial, mas eu não tive capacidade financeira para fazer isso aí. A minha dúvida é a seguinte: como esses equipamentos que são caros, porque são computadores de alta resolutividade, se é a prefeitura que vai adquirir através do convênio, se é a empresa conveniada que vai instalar sem custo para a prefeitura. Essa é a única dúvida que eu tenho. Volto a frisar, acho importante, o totem é um equipamento importantíssimo na atualidade para a informação, para a comunicação e para a participação efetiva da população. Então essa é a dúvida que eu tenho. Perfeito. É só para ficar Obrigado, claro, o que nós estamos fazendo aqui hoje é autorizar o Poder Executivo a celebrar termos de convênio e cooperação com empresários, empresas que têm esse aparelho. Há um interesse também de empresários, de empresas para poder ceder, por isso nós precisamos autorizar que a Prefeitura faça o convênio. Mas é isso, a dúvida é essa, está retirada. Mas eu penso do ponto de vista da importância para o município. Limeira é uma cidade que... Eu encontrei uma vez uma pessoa, até estava comentando com o vereador, que ele ia mais para baixo, para o interior, e ele parava numa laranja que tinha lá, vindo lá da Anhanguera, em frente a um hotel novo agora. Exatamente. Então, a laranja foi desativada porque a Autoban tomou conta de todas as laterais da estrada, ninguém pode fazer mais nada, né?
Então nem a laranja tem mais lá. Mas só para você ter uma ideia do que a importância que se tem um projeto dessa natureza, para que a gente possa abrir o debate sobre o potencial turístico que o nosso município tem. Eu não sou líder do governo, estou apenas falando aqui porque eu sei da importância desse projeto no nosso município e sei também que todos os vereadores conhecem desse assunto, alguns até mais que eu. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora apreciaremos o item 2º da pauta. Redação final do projeto de lei complementar número 13/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo Sérgio Junqueira Radiche, que altera a redação da lei complementar número 403, de 11 de dezembro de 2007 e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente, Comissão Constituição e Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar a presente redação? Não havendo, vai a votação, e a votação é nominal. E por se tratar de redação final de um projeto de lei complementar para aprovação, carece de maioria absoluta, ou seja, 11 votos, e o presidente não vota. Ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faride. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O item 2º da pauta, o projeto de lei complementar número 13/2015, foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. O item 3º da pauta, projeto de resolução número 19/2015, de autoria da nobre vereadora Érica Monteiro Moraes, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 15º da resolução número 44, de 10 de julho de 1992, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. O projeto está prejudicado por apresentação de emendas. Agora partamos para o item 4º da pauta. Questão de ordem. Uma questão de ordem do nobre vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares público aqui presente, só nesse projeto mesmo, 19, que está inclusive prejudicado, eu solicitaria que fosse anexado o item 40, no projeto 44. Depois seria importante verificar que há necessidade de anexar o projeto. E não está. Muito obrigado, senhor presidente. Com certeza, o expediente já está ouvindo e nós encaminharemos através do secretário legislativo para as providências. E agora sim, o item 4º da pauta. Minuto de suspensão, senhor presidente, por favor. Trabalhos estão suspensos por 1 minuto ao pedido do vereador Wilson Nunes Cerqueira. A sessão está reaberta. Projeto de lei, aliás, o item 4º da pauta, projeto de lei número 68/2015, de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que dispõe sobre o impedimento dos carros fortes que abastecem as instituições bancárias em horário de atendimento ao público no município de Limeira e da outras providências. O projeto contém uma emenda e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a emenda número 2501, de autoria do nobre vereador Aloysio Marinho de Andrade, que acrescenta onde couber um artigo ao projeto de lei número 68/2015. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 2501/2015. Agora está em discussão o projeto com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo,
Vai a votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Uma questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, eu faço uma solicitação, vereador Ronei, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, só para que dê uma corrigida. Eu acho que pode ser feito isso aí. No parágrafo único desse projeto, ele fala: o abastecimento de dinheiro deverá ser feito antes das 10h30 ou após. Aqui está como a partir. Eu acho que essa mudança pode ser feita, porque não vai mudar o bojo. Se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação puder fazer isso, eu acho que... Na verdade, não pode... Na verdade, nós estamos na redação final já? Não, né? Não. Não estamos na redação final, por isso que eu estou pedindo. Aprovação do projeto. Mas então Tem uma será emenda. autógrafo. Tem uma emenda, a emenda foi aprovada, o projeto foi aprovado, agora na redação final colocar isso que eu solicitei. Nós entendemos, vereador, que quando não mudar a interpretação do texto, a sua lógica cognitiva, é possível mudar. Então eu peço que Vossa Excelência, como presidente, faça essa correção. Nós encaminharemos, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Agora, apreciaremos o item 5º da pauta, projeto de lei número 70, de autoria do nobre vereador Luiz Fernando Silveira, o Luizinho, que institui no calendário oficial do município de Limeira a Semana de Prevenção, Orientação e Combate ao AVC, Acidente Vascular Cerebral. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei número 70 está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Com a palavra, o nobre vereador Luiz Antônio Silveira, o Luizinho da Casa Quil. Luiz Fernando Silveira, mas não tem problema. Os Antônios são todos amigos nossos também. Senhor presidente, nós vereadores, público aqui presente, eu apresentei esse projeto que institui no município de Limeira a Semana de Prevenção e Combate ao AVC, Acidente Vascular Cerebral. Essa patologia, inclusive, ela é comemorada em nível mundial. Existe o dia 24 de junho, que estabelece como um dia mundial do combate ao AVC. Em média, aqui no Brasil, morrem 75 mil pessoas de AVC. E fora milhares de pessoas que ficam com sequelas quando enfrentam esse tipo de patologia. Então, por isso, pesquisando com antecedente familiar, outros amigos que a gente tem encontrado assim pelas ruas da cidade, eu falei, já tem o dia, então vamos colocar uma semana, né, para chamar a atenção, para orientar, para fazer a prevenção deste projeto que eu vejo como o Dia Mundial. Então, um projeto nessa patologia muito importante para que as pessoas, assim, tenham a conscientização de que um bom... Não, eu já concedo a parte. Já concedo. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria só de acrescer, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, Luizinho, porque obrigado. Isso é um tema extremamente importante, não é a minha especialidade, a especialidade da Mayra, mas acho que é importante a gente frisar aqui a importância do AVC, do acidente vascular cerebral. O AVC nada mais é do que, como o próprio nome fala, um acidente vascular, que envolve vasos, cerebral, quer dizer, está no cérebro. O que irriga o cérebro, que dá condição de funcionamento, é o sangue. E se o sangue não chegar por um estancamento do vaso, quer dizer, isquêmico, ou se o vaso estourar e esparramar o sangue, quer dizer, hemorrágico, ele vai trazer consequências. E muitas vezes consequências irreparáveis para o indivíduo. Muitas vezes, e a grande parte dos AVCs que tem no jovem, a sequela é muito grave. Deixa ele incapacitado, ele não consegue muitas vezes deambular, o trabalho da pessoa fica deficitário. Então, eu acho importante
esse projeto de Vossa Excelência, porque vai estar conscientizando as pessoas da importância da profilaxia. Quer dizer, é muito mais salutar e importante que o indivíduo tenha, de fato, a profilaxia, cuide para não chegar. Quais são os problemas que tem? Pressão alta, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, são fatores que de fato influenciam e acabam levando a pessoa a ter o acidente vascular cerebral. Por isso, parabenizo Vossa Excelência e digo e conclamo que votarei favorável e conclamo os demais pares que votem favorável também. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço, vereador Júlio, por abrilhantar esse projeto. Inclusive, um dos maiores jogadores, um volante, né, jogou muitos anos no Santos, o Zito, faleceu aos 80 anos, né? E descobriu o Neymar, descobriu o Gabigol, descobriu o Robinho, faleceu, infelizmente, né? Aí uma grande perda. Condolência, né, para a família do Zito, José Eli, o sobrenome não lembro, sei que é José Eli, o sobrenome não me recordo, que morreu de AVC ou ontem ou hoje, não me recordo bem. Então, doutor Júlio, até colocar, doutor Júlio, o senhor já passou, o vereador Júlio já passou algumas informações de que a secretaria, no período, eu não pude colocar essa questão no projeto, senão o projeto seria inconstitucional. Até consultei o secretário Júlio José, eu falei que se daria para acrescentar no texto, né, mais essa questão envolvendo a secretaria, mas ele aconselhou para não colocar, senão o projeto me atendeu prontamente e que o projeto seria inconstitucional. Então, o doutor Júlio já citou aqui que o exercício físico, né, controle da pressão arterial, controlar o cigarro, controlar a bebida, controlar a alimentação, faz com que visita periódicos, né, assina aos médicos, né, para verificar, aquele que tem antecedentes já na família, inclusive, né, eu tenho antecedentes, sempre estou me cuidando, né, na família, né, meus pais faleceram era derrame, né, agora é AVC, e que esse projeto realmente venha trazer muitos benefícios na área da saúde. Eu agradeço e peço aos nobres colegas a aprovação desse projeto. Obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, Luizinho, parabenizar realmente essa, vamos chamar assim, uma comemoração, mas não pela questão da doença, mas sim pensando na sua prevenção, como o Júlio falou. Hoje, o acidente vascular cerebral, ele só perde, é a terceira causa de morte, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ele só perde para as mortes por trauma, dos acidentes de trânsito e das doenças cancerígenas, os cânceres de uma forma geral. Então, hoje, a terceira causa de morte no mundo é o acidente vascular cerebral. E como já foi dito, né, o grande intuito não é você comemorar a doença, mas sim você fazer a prevenção desta. Né? Geralmente, em doenças básicas, como a hipertensão, diabetes, a questão do colesterol, como o Júlio falou, tabagismo, etilismo e mulheres. Cigarro e anticoncepcional é a primeira causa de acidente vascular cerebral na mulher, adulto jovem, é essa combinação que não tão boa como o anticoncepcional, mais o tabagismo. Então, assim, a gente, com isso aí, Luizinho, a gente pode estar fazendo na cidade durante essa semana, porque tem na neurologia, na Academia Brasileira de Neurologia, eles têm a semana, então eles têm material, a gente pode estar fazendo isso aí onde a gente chamar a Secretaria da Saúde, a gente pedir, fazer esse trabalho de prevenção e mostrar às pessoas, né, o quanto você tem que fazer a prevenção, que o acidente vascular cerebral é a ponta, né, é lá o final, mas para a gente não chegar lá, é a prevenção. E também uma das maiores causas do fator previdenciário, de realmente o paciente ele fica com hemiplegia, perde a capacidade, ele pode ter vários tipos de sequelas. Então, realmente, isso é de suma importância. Às vezes a gente fala assim, fazer um dia disso, um dia daquilo, mas não é comemorar aquilo, aquela doença, mas sim a gente pensando em algo mais, pensando principalmente na questão de prevenção. Parabéns, Luizinho. Obrigado, vereadora Mária. Agora com a palavra a nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares,
Parabéns, Luizinho. Na verdade, a prevenção é o caminho correto para que a gente tenha um ganho na saúde pública. E aqui me comprometo, e tenho certeza que as vereadoras vamos nos reunir para fazer principalmente essa parte. Não sabia realmente que cigarro e pílula anticoncepcional é um grande fator. Faremos com certeza um trabalho referente a isso, com as 4 vereadoras dessa Câmara, e vamos buscar na Secretaria talvez uma forma de se colocar isso para conscientizar as mulheres que fazem uso do anticoncepcional no município através do SUS. Tenho certeza que levaremos o seu projeto à frente. Parabéns, vereador. Mais Obrigado, algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 70/2015. O item 6º da pauta, o projeto de lei número 75/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais na Fazenda Pública. Esse projeto foi retirado por ofício do senhor prefeito. Item 7º da pauta, projeto de lei número 104/2015, de autoria do nobre vereador José Farid Zaine, que dispõe sobre a divulgação dos trabalhos dos poetas limeirenses nos veículos de transportes público do município de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei número 104/2015 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o nobre vereador José Farid Zaine. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, queria em primeiro lugar agradecer a presença dos colegas da SOL, Sociedade Literária Limeira, presidente Veraís, Otacílio, Fiore, quem mais que tem? A Estelinha, que está aí, Academia Limeirense de Letras, está representada pelo seu vice-presidente, que é o Fiore, e a SOL pela sua presidente. Então, muito obrigado. Eles vieram aqui para manifestar o apoio a esse projeto que prevê a colocação de poesias nos ônibus. Então, esse projeto, quando eu estava pesquisando, foi algumas cidades que já tivessem esse projeto, pesquisando o que aconteceu nessas cidades. Mas aí a gente se deparou com uma coisa interessante. Havia cidades que têm esse hábito de colocar a poesia nos ônibus, mas não tem nenhuma lei. Então nós fizemos a lei, eu acredito que seja a primeira lei, né, que estabelece essa prática nos ônibus. Inclusive, um texto que diz assim: uma época os ônibus urbanos de Floripa tinham poesias coladas nas janelas, não sei se ainda tem. Eu sempre lia todas e até pegava ônibus sem necessidade, só para ver qual poesia tinha nele, e a mais linda de todas foi a do meu amado Mário Quintana, isso em Florianópolis. Esse é o depoimento de uma pessoa que queria voltar aos ônibus para ler alguma poesia, que a poesia estava colada lá. No caso, em Florianópolis, as poesias eram de autores consagrados, do nosso amado Mário Quintana, inclusive, né? E aí surgiu a ideia de fazer esse projeto aqui. Foi muito bem aceito inicialmente, mas não faltaram algumas alfinetadas também, né? Ah, mas fazer poesia nos ônibus, será que não tem outra coisa? O vereador não tem outra coisa para fazer? Né? Não tem coisa mais importante para fazer? Não. Cuidar da cultura, cuidar da arte, cuidar da alma das pessoas é muito importante, né, vereador Ronei? Então, se a poesia não tem importância, não é? Que importância nós daríamos então para pessoas como Mário Quintana, que a gente acabou de citar,
o que a leitura do que Mário Quintana escreveu pôde modificar, pôde acrescentar na vida das pessoas. Fernando Pessoa teria alguma importância? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Federico Garcia Lorca, William Shakespeare. Mais de 500 anos depois da sua morte, as peças de Shakespeare continuam sendo encenadas, continuam fazendo o mundo refletir, continuam fazendo as pessoas pensarem a respeito da existência, do valor da existência, do sentido da vida. Quem provoca isso? São os poetas. Muitas outras pessoas, evidentemente, muitos outros pensadores. Mas, se formos olhar a contribuição que os poetas dão à vida, né, ao cotidiano, à história do mundo, é uma coisa impressionante. Então, tudo bem que os ônibus precisam de cuidar, o transporte coletivo precisa de olhar, essa Câmara nunca se furtou a cobrar isso de todas as formas possíveis, todo mundo acompanha, né? Tudo bem que nós precisamos habitação, tudo bem que nós precisamos uma educação de altíssima qualidade em primeiro lugar, né? A saúde, tudo nós precisamos, mas nós precisamos também de cultura, cultura e arte. E chega, né, de ver a cultura como a última das prioridades. Não é. Todo mundo necessita de cultura. As pessoas têm uma necessidade total. Eu costumo dizer que a única revolução possível é a cultura, porque é a cultural, porque ela é que muda a cabeça das pessoas. Então, aqui nessa Câmara, todo mundo sabe também, eu já fui secretário da Cultura várias vezes, a minha bandeira principal, a minha batalha é a cultura. Todas as minhas emendas, o doutor, que estava aqui até agora, o doutor sempre ajudou a verificar, não é, as emendas que são possíveis para melhorar a cultura. As nossas bandas, a Orquestra Sinfônica, né, a Casa da Cultura, né, Ronald, lá no Parque Nossa Senhora das Dores, foram produtos de emendas aqui na Câmara, aprovadas no Legislativo. Então, vê que quando a gente passa a mão no orçamento lá, vai descendo, vai vendo lá embaixo a cultura, né? Sempre com o mínimo, nós não queremos o mínimo, nós queremos mais para a cultura, porque nós merecemos, as pessoas merecem, né? A cidade merece, o país merece cultura. Então essa é a nossa luta, a nossa batalha. Quando um projeto desse vem para a Câmara para apreciação dos vereadores, eu não tenho, né, nenhuma dúvida de que o projeto será aprovado. Mas quando a gente recebe algumas cutucadas aí sobre o que é importante e o que não é importante, a gente tem que falar, né? Então, a princípio é um projeto muito simples, na verdade mas ele é capaz de fazer uma mudança muito significativa. Aqui nós temos poetas da cidade, o projeto prevê que as empresas recebam poesias de poetas da cidade, elas serão colocadas nos ônibus. Quantas pessoas passam por dia no nosso transporte coletivo? 100 mil, né, Ronei? Dessas pessoas, quantas será que terão acesso aos livros de poesia dos autores imeirenses nas bibliotecas ou nas livrarias? Então, é uma chance única das pessoas terem contato com as obras dos nossos poetas, né? Aqueles que desejarem ter os seus textos veiculados no transporte coletivo. Nossos poetas poderão ser assim conhecidos, a sua arte será divulgada e a cultura local será incentivada através desse projeto aparentemente tão simples. Então, eu acho da maior importância que ele, inclusive, coloque na cabeça das pessoas essa discussão, sim, do que é importante, né, do que é importante na Câmara Municipal de Limeira. Que projeto é importante? Nós temos que fazer um elenco assim, nem dar uma nota de 0 a 10. Esse é importante por isso, esse é importante. Tudo é importante, mas principalmente a cultura e principalmente a possibilidade de dar às pessoas o acesso à arte e à cultura, que aqui, como eu já disse, o vereador Ronei concordou, nós vamos estar tratando da alma das pessoas. Então, eu desde já agradeço muito, agradeço Veraís mais uma vez, as poesias, os banners com as poesias estão aí.
a presença de vocês, por terem ficado aqui até agora, né, dando força para esse projeto, assinando comigo, tenho certeza, vocês estão assinando comigo esse projeto. E aos colegas, desde já, eu agradeço pela votação. Obrigado. E agora com a palavra a nobre vereadora doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, Farid, para parabenizar, quando você colocou no Face, né, eu vi as curtições, foi que eu curti e fiz o comentário. Eu achei assim fantástico, apesar das pessoas às vezes dizerem, tão simples, para que isso? Mas acho que além do acesso, para mim significa um despertar. Às vezes a gente viaja, que vem em outros países, as pessoas que têm mais o costume da cultura, da leitura, da poesia, né, do romance, a gente vê isso nas paredes, nas praças, nas estações de metrô, e isso a gente precisa se despertar. Então eu achei isso assim fantástico, né, mesmo que a gente venha chamar de simples, mas eu acho que é um projeto de extrema importância, né, parabéns aos nossos aqui da casa, né, da terra, né, aos poetas aqui da nossa casa, da nossa terra, os escritores. Então, acho que é uma maneira da gente divulgar e, principalmente, acho que do despertar. Parabéns. E agora, com a palavra, o nobre vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, essa casa, caça prefeito, caça vereador, essa casa tem o dever de fiscalizar, tem o dever de trazer debates de temas extremamente polêmicos, mas tem também o nobre dever de enaltecer, reverenciar valores, coisas significativas, coisas que engrandecem o cidadão. Nós observamos que a juventude, hoje com o Zap, com o Facebook, tem deixado de lado alguns valores. Não digo valores morais, valores de concentração, valores de entretenimento entre as famílias, entre os amigos. É muito importante a internet, sim, mas os livros são mais importantes. Bill Gates, na primeira entrevista, quando ele foi considerado o número 1 do mundo, após a criação de tudo que ele fez, Microsoft e tudo mais, a assessoria dele prontificou uma entrevista coletiva para falar daquele assunto. Uma das primeiras perguntas era: que idade que seu filho vai ter um computador? A resposta foi de imediato: terão um computador sim, mas antes terão livros, porque é isso que coopera com a formação. Os computadores dão uma continuidade importantíssima, mas ele disse com muita tranquilidade: terão computadores sim, mas antes terão livros. Então quero mais uma vez reverenciar, enaltecer o professor Farid Zaine, secretário de Cultura. Não se fala nessa Casa de Cultura sem falar em Farid Zaine. Isso é fatídico. Um vereador que conseguiu ser secretário de Cultura de 3 governos distintos, de Andréia, Paixão, Félix, 3 figuras que nunca, vamos dizer assim, se coligou no ramo da política, e o Farid, pela sua capacidade, pela sua dedicação, conseguiu ser. Não posso deixar, o Farid já nomeou tudo, mas eu quero reverenciar os poetas, escritores, gigantes que estão no plenário, que engrandece a sessão. Está ali o Tacílio, Veraís, Fiore, a minha pequena Estelinha, estava lá em São Paulo assinando o livro lá, bonito isso. Então, realmente, fico feliz em ver os poetas no plenário, em ver um projeto do Farid passado, tendo sido votado aqui pelo plenário, por todos os vereadores, e mais do que isso, as poesias afixadas no ônibus. As empresas de ônibus vão definir lá quais são as poesias, mas a sociedade literária, com certeza, deve ir de encontro às empresas de ônibus para fomentar, divulgar e ajudar a selecionar. Até porque, infelizmente, poesias e livros estão muito tempo deixando de ser prioridade nas pessoas, e as empresas de ônibus também, com certeza, não saberão escolher aquelas que são mais aptas aos cidadãos, especialmente aqueles que transitam de ônibus. Mais uma vez, enaltecer o professor Farid, reverenciar os nobres poetas, escritores, colegas que estão no plenário e que engrandece cada vez mais. Alguém pode dizer: mas um projeto de poesia, mas é fundamental que as crianças, que as pessoas, que as famílias possam voltar a ter os livros de cabeceira, e isso, infelizmente, está deixando de lado pelo celular e pelo computador. Às vezes você vê um lugar, 5, 10 pessoas numa sala, ninguém conversando, e todo mundo no telefone ou na internet. Obrigado.
Agora sim, com a palavra, a nobre vereadora Lubogo, logo em seguida a vereadora Érica Tanque. Boa noite a todos. Somente para te parabenizar também, vereador Farid. É um projeto enriquecedor para a população. Principalmente eu vejo para as mulheres, que muitas mulheres às vezes querem ler um livro e não tem tempo por conta dos afazeres do dia a dia. Eu mesma às vezes pego o livro, peguei um faz 15 dias, tive que devolver hoje porque não deu tempo de ler. Então essa é uma oportunidade para as mulheres que saem de manhã, chega à noite e de manhã ela vai ter o tempinho dela de sentar ali e estar lendo a poesia. Então, meus parabéns. Agora com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres fares, público que ainda nos acompanha, na verdade, parabéns, Faridizane, por mais essa luta pela cultura em nossa cidade. Nada mais apaixonante, Jorge de Freitas, do que cheiro de livro, né? Não tem coisa mais gostosa do que o cheiro de um livro. E ter, na verdade, os nossos poetas, aqueles que traduzem os nossos sentimentos, muitas vezes que não temos como passar em palavras, colocados de uma maneira de tão fácil acesso, vai, com certeza, seu projeto vai com certeza mudar o dia de muitas pessoas, que ao lerem essas poesias, vão poder ter aqueles minutos tão preciosos para que possam tocar à frente o dia a dia e as batalhas que tem que enfrentar. Então, parabéns mais uma vez, vereador Farid, por pensar que realmente a poesia cabe em todo lugar e em todo local. E a cultura, ela é para ser disseminada entre todos. Parabéns mais uma vez e com certeza teremos os nossos poetas estampados com toda a classe que merecem dentro dos ônibus. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a... Me desculpe, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, queridos amigos da SOL, cidadãos que nos acompanham aqui e também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Modéstia do Farid, né? Dizer que é um projeto simples. Não é. Isso aqui tem dimensões intangíveis, inimagináveis. Nós que estamos no poder público e os governantes em si cometem um erro imperdoável. Nós, inclusive eu próprio. Nós queremos tratar de coisas palpáveis. Queremos fazer pontes, viadutos, escolas, creches, postos de saúde. Não que eles não sejam importantes. Até são. Mas o que seria deles se as pessoas que neles se abrigassem não tivessem a alma lapidada? A alma aperfeiçoada, cuidada. E quem faz isso de forma maestral, senão os poetas? Quem é que tem o poder de lapidar as almas? Eu, inclusive, eu vou à igreja, sou cristão católico. Se alguém perguntar o que é melhor, um padre ou um poeta, eu digo, quem revela Deus para mim com mais magnificência é o poeta. É o poeta. São as poesias que mostraram para mim a dimensão de um Deus amoroso, cuidadoso, atencioso, de um ser humano cuidadoso uns para com os outros. Foram os poetas. Se alguém pode traduzir de forma mais maestral... tanto é que a própria Bíblia é cheia de poesia, né, gente? Salmista Davi, desculpa. Pois é, excelência, obrigado, completou. A própria Bíblia é cheia de poesia, por que será? Exatamente porque são os poetas, aqueles sujeitos capazes de lapidar a alma de todos nós e de nos fazer seres humanos melhores. Portanto, Farid, eu me alegro muito de poder saber que eu vou poder dar meu voto aqui, mas que você teve essa ideia magnífica. Nós conseguiremos, a partir de agora, infestar a cidade de Limeira. Eu disse 100 mil, são 100 mil passagens
que passam na catraca, mas são 50 mil usuários, em média 2 pessoas por dia. Então nós temos 50 mil pessoas que utilizam o sistema de transporte público em Limeira por dia. Esse é o público que será atingido. Um outro aspecto fundamental do projeto é o fato de valorizar os artistas, os poetas limeirenses. Isso é sensacional. O Tacílio, o Fiore, a Estelinha, que tem um futuro brilhante, os pais devem ser o Frank e a Lilian, que sempre estão aqui, orgulhosos da filha que tem. Mas eu diria que valorizar... A Veraís, me perdoe, Veraís, também da Sol, todos os amigos, nós teremos a oportunidade de divulgar o trabalho dos senhores e de fazer com que a população de Limeira os conheça, a sua obra literária, a sua produção e etc. Eu sei muito bem que os senhores, e Estela, se prepare, eu sei muito bem que os senhores sofrem um bocado, porque ser poeta num país e numa sociedade que não valoriza a produção literária é um perrengue danado. Eu, particularmente, defendo a ideia da propriedade intelectual diferente do conceito da propriedade material. Tem uma outra leitura. Eu acho que quando você produz um poema, ele já não é mais seu. Ele é da humanidade. Diferente de quando você produz uma cadeira. Se eu produzo uma cadeira, um sapato ou uma blusa, eu a vendo por um valor. O poema, a obra literária, não. Quando você produz um poema, você acende uma vela para iluminar a sociedade. E essa vela é de todos que a circundam. Portanto, não é palpável. Se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, você me dá uma maçã, eu te dou outra maçã, ambos ficamos com uma maçã cada qual. Se eu tenho um poema, você tem outro poema, você me passa o seu poema, eu te passo o meu poema, cada qual ficamos com 2 poemas, sem que o meu poema seja prejudicado. Portanto, a propriedade intelectual, ela não deve ser tratada como a sociedade brasileira trata hoje, como material, não é? Mas os senhores precisam sobreviver, e eu sei disso. E aí eu não consegui descobrir essa equação. Como garantir a subsistência dos poetas, dos artistas em geral, sem passar por essa lógica de que a propriedade intelectual seja considerada como propriedade material? Eu não descobri. O projeto do Farid é sensacional, porque na medida em que ele permite com que essa vela acesa, o poema que vocês criaram, ilumine a sociedade, ela também permite com que os senhores cativem novos leitores. E assim faça com que esses novos leitores possam adquirir os livros e as produções literárias. E aí por um valor monetário estabelecido para que nós possamos garantir o mínimo de subsistência para os nossos artistas que estão esculpindo as nossas almas. Para mim, tanto quanto o professor, o médico, o dentista, hoje recebem do Estado para cuidar da nossa saúde, meu sonho seria que o Estado pudesse remunerar os poetas, remunerar os artistas, para que eles pudessem ter a tranquilidade tal qual, de tal modo, que possam produzir obras que esculpissem as nossas almas e que cuidassem da nossa saúde espiritual. Esse é meu sonho. Aliás, é uma utopia. Quem sabe um dia consigamos. Enquanto não atingimos, ideias geniais como essa, Farid, são muito bem-vindas. Parabéns. E eu espero que infestiemos, multipliquemos poemas nos ônibus da cidade e multipliquemos para todo canto para poder garantir um pouco de sanidade ou de loucura para o nosso povo. Mais algum vereador deseja? Não posso deixar de parabenizar o vereador Farid, não é que é um vereador, mas traz na sua alma a essência artística, não é? E uma brilhante ideia. Todos nós aqui, creio que todos votarão a favor, porque acreditam que a poesia, ela inspira o amante em si, quando é uma poesia voltada para o amor. Ela inspira o amante da natureza, quando é voltada para a natureza. E eu quero, já que o vereador Ronei citou, um poeta bíblico, e não deixa de ser uma poesia que se tornou uma oração
pela santificação da Bíblia, mas é o pai de todos os poetas, é o salmista Davi. Eu quero ler, na minha opinião, um poema que está em quase todas as casas, seja pessoa evangélica, católica, ou tenha religião ou não, mas ela tem ou na carteira, ou na porta da casa, ou até mesmo aberta a Bíblia na casa dela, que é o Salmo 23. Eu não me canso de ler, e essa é uma poesia, torno a repetir, que se tornou em oração pela santificação, mas inspira o amor a Deus, como os outros poetas inspiram o amor à natureza e o amor do ser humano. E diz assim, Farid: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, e por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu cajado e a tua vara me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, e na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, eu queria dedicar a você esse salmo que foi escrito, torno a repetir, pelo pai de todos os poetas, que inspira a poesia e o refrigério da alma de muitas pessoas. Parabéns, Farid. Não tenho direito a voto, mas tenho direito a expressar minha opinião. E se pudesse votar, votaria quantas vezes fosse a favor, porque você vai trazer um refrigério para a alma também daqueles que vão desfrutar dessas lindas poesias a caminho do trabalho, né? Pessoas tanto incentivam quem vai trabalhar, refrigera a alma de quem volta do trabalho, às vezes cansado, decepcionado, magoado, entristecido, e com certeza quem ganha é o povo de Limeira. Parabéns. Agora sim, não havendo mais quem queira discutir nem parabenizar o Farid, vai a votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, projeto de lei número 104/2015. Questão de ordem, excelência. Queria justificar. Primeiro, a questão de ordem prevalece, ou a questão de ordem do vereador Dr. Júlio? Tenho prioridade. Não, senhor presidente, nobres pares públicos aqui presentes, só gostaria de fazer uma solicitação para Vossa Excelência, através do requerimento, para que seja invertido, que nós votemos agora o item 14º, que trata também do Dia Municipal do Poeta. Eu tinha falado, inclusive, com o vereador Farid a respeito disso, aproveitando a presença de poetas aqui na nossa Câmara, que seja invertido e votado o item 11º da pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de apreciar o requerimento dele, esta presidência prorroga os trabalhos até que se termine a pauta e a votação da moção. Para justificar, o vereador Farid. Senhor presidente, nobres colegas, para ter presente, só para agradecer ao voto favorável de todos os colegas, e ia falar justamente do projeto, pedir para o pessoal da SOL, né, da Academia de Letras, permanecer, porque tem o projeto do Dr. Júlio, que não vou me antecipar, mas ele vai falar, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Obrigado a todos que se pronunciaram, presidente, obrigado pelo salmo belíssimo, né, que o senhor dedicou a mim, a Lu, a Érica, o Ronei, as pessoas que falaram. Muito mais gente ia falar, com certeza, mas é que hoje nós estamos com o adiantado da hora, né? Na minha justificativa, eu vou encerrar falando, acho que vocês vão falar em coro comigo, viu? Quem faz um poema, abre uma janela, respira, tu que estás numa cela abafada,
esse ar que entra por ela. É por isso que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Mário Quintana. Obrigado, gente. E agora sim, vamos apreciar o requerimento do vereador Dr. Júlio para inversão de pauta. Cabe a... O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai a votação. A votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento de Vossa Excelência, vereador Dr. Júlio, para inversão de pauta para apreciação do item 11º. Projeto de lei número 134/2015, de autoria do nobre vereador e doutor Júlio César Pereira dos Santos, que institui o Dia Municipal do Poeta no município de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Para discutir, vereador proponente, vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, em especial os poetas que nos prestigiam hoje com a sua presença aqui, queria dizer que para essa Casa de Leis, e em especial para esse vereador, é uma satisfação muito grande poder contar com tão nobres figuras que têm a capacidade de elaborar poetas, poemas, poesias. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu fui alfabetizado, como creio que grande parte dos vereadores aqui, se não todos, mas através do Suave Caminho. Você também, né? O Suave Caminho, que no primeiro ano, você também, vereador Ronei, ou não? Não chegou a ser? Não. Partilha. Faltou. Olha, eu vou falar para você que é uma coisa excepcional. Eu sou de 1980, vereador. Perfeito. O Caminho Suave. Foi o Farid que escreveu? Não? Eu falei? Não. O Farid foi professor. Mas o Caminho Suave é uma cartilha, é uma cartilha que ensina o A, o E, o I, o O, o U, e mas era uma maneira de alfabetizar. Hoje acho que não é desse jeito, mas era uma maneira muito gostosa e grava na cabeça da gente o alfabeto. Eu gosto muito de recordar as coisas. Me lembro da primeira professora minha, que foi minha irmã, por coincidência, no pré-primário. A primeira professora que me deu a noção disso no primeiro ano, naquela época eu tinha a minha professora Nadir, segundo ano, professora Maria José, terceiro ano, Scavariello, terceiro ano, professora Ângela Conceição Maimone Neves, que pegou o terceiro e o quarto ano meu primário. E eu me lembro, Tacílio, Fiore, que eu aprendi algumas coisinhas. A primeira coisa que acho que todo garoto começa a recitar é a batatinha quando nasce, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. A gente guarda, isso é fácil de guardar. Mas eu aprendi, através da dona Maria José, o Farid me corrige o que é, se é versículo, se é prosa, o que é, mas falava assim, olha, eu não sei se é fato ou se é fita, eu não sei se é fita ou é fato, o fato é que você me fita mesmo de fato. O que é isso? É prosa, é verso, o que é isso, Fiore? Você que é especialista, escreve na Gazeta de Limeira todo domingo a respeito disso. Eu não sei o que é, mas enfim, eu guardei. Tanto é que eu guardei até hoje. E eu falei, pô, a minha namorada que eu tiver, que eu amar, que eu gostar, eu vou jogar isso aí. E você sabe que... Romântico, jogo duro. Eu tive muitas namoradas, mas de fato a namorada que cravou no meu coração... eram namoradas assim, mas aqui... cravou no meu coração, que eu escrevi a carta, porque na minha época, quando eu fazia a faculdade, nós não tínhamos ainda celular. Você não lembra, né, Farid? Você lembra bem disso. O celular não existia, a gente tem que ir até a telefônica para ligar para a namorada. E eu escrevia toda semana uma carta. E a primeira carta que eu escrevi para minha esposa, que ainda é ela,
Porque namorada, de fato, eu só tive ela, é verdade. Tive muitas namoradas, mas namorada, de fato, foi minha esposa. Para não apanhar a hora que eu chegar em casa. Mas a minha esposa, eu escrevi isso. E olha, cravou no coração dela que até hoje ela se lembra desse verso que foi passado para mim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A ida desse projeto que o vereador Farid colocou, e eu só não me levantei por causa desse outro item, Farid, mas vai dar oportunidade de muitas pessoas, mais de 50 mil pessoas, em ter o acesso a poesias. E o mais importante, são poetas limeirenses. Ele frisa que, de fato, o poeta limeirense é aquele que reside ou aquele que é nascido na cidade de Limeira. Então, basta estar aqui para ele ser considerado um poeta limeirense. A batatinha, ele me trouxe a batatinha. A batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Espalha a rama pelo chão, exatamente. Mas a gente falava esparrama, não falava? Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Sou pequenininho, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso furou e o papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, ficou no coração. Jogo duro, hein? Mais uma vez, as mulheres têm preferência, inclusive, das crianças, é verdade. Mas com o projeto do Farid, eu quero parabenizá-lo, Farid, só não fiz antes porque ia falar e achei que ia ficar muito redundante. Vai dar oportunidade, então, para que a população da cidade de Limeira tenha o acesso àquilo que eu falei, tudo isso que falei até agora, para dizer da importância de que é você ter acesso a poemas, a poesias, a versos e a prosas. Isso que é importantíssimo. E acho que essa importância vai ser estabelecida e popularizada dentro de um coletivo, o que vai ser proporcionado através do projeto que Vossa Excelência está colocando. Eu só acresceria, como Vossa Excelência já está entrando em contato com as empresas e com os poetas, eu vou acrescer para que seja colocado, não no projeto, mas isso pode ser feito verbalmente, o endereço do poeta, o endereço eletrônico, o contato, porque existem muitas obras. Eu tenho um livro do Fiore, um livro de poesia. Tem que ter o contato, como é que faz para achar, para que através desse contato ele possa ser vendida a sua obra. Eu acho que é um outro ponto importante, porque como o vereador Ronei falou, não existe a grande importância da valorização que é o poeta. Então, eu quero parabenizar o vereador Farid também. Quero dizer que estou colocando aqui como Dia do Poeta, para que seja enfatizado também a importância desse... porque é um dom, né? Eu não tenho dom de escrever poesia, mas em casa eu tenho um que tem. O meu filho tem esse dom. Meu filho é músico, é poeta, ele escreve. Isso, tá certo, é pai está falando, mas eu admiro pelo fato de ser meu filho e também, obviamente, pelo que ele escreve. Então, dentro da minha casa, dentro do meu sangue, existe um poeta que eu acho que é importantíssimo para a cultura, para o desenvolvimento e para realmente o contato entre as pessoas. Então, parabenizo mais uma vez, Vossa Excelência. Parabenizo a cada um dos poetas aqui nessa noite e dizer que nada mais é do que um lembrete a mais da importância que é o poeta, esse projeto que eu fiz como Dia Municipal do Poeta. Peço aos nobres pares que votem favoravelmente para que nós possamos efetivá-la como lei. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Vereador Farid. Meio minuto. Meio minuto, Excelência. Senhor presidente, novos colegas, plateia presente, doutor Júlio, para parabenizá-lo também. Como o senhor disse, não falou naquele momento, né, para a gente não ser repetitivo, já falei bastante sobre o meu projeto e parabenizo Vossa Excelência por esse projeto, o Dia do Poeta. Né? Tinha que vir, calhou de estar nesta sessão, né, muito boa, para a gente poder ter falado tanto de poesia, faz tempo que a gente não fazia isso.
Quero aproveitar e agradecer ao vereador Jorge, viu, vereador? Na hora eu falei os vereadores que falaram, eu não mencionei Vossa Excelência, que falou tão bem sobre o projeto. E o vereador Jorge de Freitas, para quem não sabe, é um poeta aqui da casa também, né? Que terá, com certeza, a sua homenagem no dia do poeta e terá seus poemas veiculados nos ônibus também, né? Então, com certeza, vai ser uma noite bem completa para a poesia, né, Otacílio, para Veraís. Ao livro, a Veraís está mostrando o livro lá, que é o livro em que estamos, eu, Jorge, ela, todos os poetas que estão aqui, Estelinha, né, a Fiore, e acabamos de descobrir quem comprou o livro do Fiore, foi o Dr. Júlio. E também, né, brincadeira, todo mundo comprou o livro do Fiore, quem escapa dele, né? E para lembrar, nessa noite, é uma noite muito triste para a poesia brasileira também, porque nós perdemos, né, nesse fim de semana, um dos maiores poetas brasileiros, um dos maiores da música popular brasileira, né? Gerações e gerações ainda vão cantar as letras que ele escreveu. Fernando Brant, parceiro do Milton Nascimento, né, que escreveu os versos maravilhosos de Travessia, de Canção da América, de Maria, Maria, né? E como eu disse, gerações vão ficar cantando e sendo tocadas por esses versos do Fernando Brant. Que ele também seja homenageado nesse dia, nessa noite, aqui na Câmara. Não havendo mais quem queira discutir, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 134/2015. Parabéns ao autor e a todos que votaram favorável. Item 8º da pauta. Projeto de lei número 114/2015, de autoria da nobre vereadora Lubogo, que suprime o parágrafo único do artigo 2º da lei número 5.180, de 23 de novembro de 2013, que responsabiliza as empresas que fazem transportes escolares a contratarem pessoas para o acompanhamento e a segurança dos alunos dentro de ônibus, vans ou similares no âmbito do município de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei número 114/2015 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, a nobre vereadora Lubogo. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e demais ouvintes. Somente um esclarecimento aqui nesse projeto, que quando nós votamos o projeto retirando o curso de primeiros socorros dos monitores, surgiu uma dúvida no dia da votação aqui. Inclusive o doutor Júlio, né, deixou bem claro no dia. Então, eu fiz esse outro projeto porque a minha dúvida também era da dupla interpretação. E então, por isso que a gente está votando esse projeto hoje, para adequar mais o projeto anterior. Então, eu peço a votação de todos os vereadores. Uma parte. Se você pudesse, Lu, o artigo, o parágrafo único está sendo suprimido, se você pudesse ler para a gente, porque não está aqui não está o projeto acompanhando o seu projeto, não tem aqui a cópia do projeto anterior. Então, se você pudesse ler só o artigo que nós vamos suprimir hoje, o parágrafo único. É o parágrafo único, né? As empresas que não possuírem profissionais habilitados, será estipulado um prazo de 60 dias para contratação de um profissional ou habilitar um funcionário já existente. Então, a dúvida nossa aqui foi a contratação de um profissional, de dar, assim, dupla interpretação, porque a gente estava deixando facultativo. É isso? Então, é isso. Mais algum vereador? Com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, simplesmente para cumprimentar a vereadora Lu,
porque, vamos relembrar, ela abriu mão de uma lei de autoria dela em prol da categoria que solicitou essa colocação pela dificuldade que havia, somente para parabenizá-la novamente pela atitude. Isso realmente é atitude de pessoa que sabe ouvir e entender os reclamos da população. Parabéns, vereadora, que estava preocupada e retornou, mantendo sua palavra de que o faria. Parabéns, vereadora. Mais algum vereador? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 114/2015. Para a justificativa de voto, vereador Dr. Júlio. Nem é justificativa, senhor presidente, só deixar claro que, de fato, não estava anexada a lei, mas que foi providenciado e foi anexado no original aí, a cópia da lei, para que nós pudéssemos votar adequadamente nessa detecção que o vereador Darcy colocou aí, que de fato ele não está junto e agora está. Muito obrigado. Com certeza será tomada as providências de acordo com a indagação da Vossa Excelência. E o jurídico já tomou providência também para poder consertar. Item 9 da... Um minuto de suspensão, por favor, presidente. A sessão está suspensa por 1 minuto a pedido da vereadora Érica Tanque. A sessão está reaberta. Item 9 da pauta. Projeto de lei número 121/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a elevar o crédito adicional especial autorizado pela Lei número 5.490, de 23 de março de 2015, até o limite de R$ 1.694.000 para os fins que especifica. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei número 121/2015 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário o projeto de lei número 121/2015. Partimos agora, então, para apreciar o item 10º da pauta, o projeto de lei número 125/2015, de autoria da nobre vereadora e doutora Mayra Gama de Araújo Silva da Costa, que institui o dia 18 de fevereiro como o dia de conscientização sobre a SAF, Síndrome Alcoólica Fetal, no âmbito do município de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emenda e o parecer é favorável. Projeto de lei número 125 está em discussão. Para discutir, a proponente, vereadora e doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos assiste, síndrome alcoólica fetal é uma síndrome de crianças que nascem com essas características, algumas características que a gente chama sindrômica, em decorrência do uso de bebida alcoólica durante a gestação, onde a mãezinha grávida, pode ser em qualquer mês da gestação, e não existe uma dose segura. Você não pode dizer, toma só um pouquinho, toma um cálice, toma uma garrafa, toma uma latinha. Não existe dose segura. Logicamente, quanto mais a ingesta for maior e quanto mais cedo na gravidez também, automaticamente as sequelas, o acometimento do feto, ele é maior. Então, como em fevereiro a gente comemora, nessa questão da prevenção, quando a gente fala comemorar, é no sentido de incentivar a prevenção, que a luta e o projeto de em fevereiro, na questão do alcoolismo, na adolescência, os dias de ativismo, eu aproveitei e fiz esse da questão da SAF, que isso tem que fazer parte da rotina, na anamnese da obstetrícia, durante o pré-natal das mulheres. Então, porque assim, às vezes as mulheres acham que não tem problema, mas eu não
não sou dependente, eu posso beber um pouquinho, mas na gravidez ela tem que ficar bem claro, não pode fazer nenhuma quantidade de bebida alcoólica em decorrência que pode ter o prejuízo na sua criança, no seu feto. Então assim, é como o projeto do Luizinho em relação ao AVC. Então assim, quando a gente faz essa comemoração, esses dias ou essa semana, é quando a gente quer chamar a atenção na prevenção. Então naquele mês, naquele dia, então a gente faz comemorações, a gente leva isso conhecimento ao público, a gente pensa na questão da prevenção. Então eu peço a aprovação de todos os colegas. Muito obrigada. Desejo discutir. Com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Posso só pois complementar? É que a PAI, eles têm um trabalho muito efetivo em relação a isso, tanto que no ano passado, na Semana de Conscientização da Dependência Química, eles foram nossos parceiros, eles têm material, porque é uma das lutas, uma das campanhas, né, da PAI em relação a isso. Muito obrigada. Agora sim, com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, somente para cumprimentar a doutora Mayra, que, na verdade, dizer que gosto desse tipo de trabalho focado que a vereadora faz, usando um assunto e pegando todos os lados. Eu acho que esse é o tipo de trabalho que merece respeito, que vem desde as clínicas, da semana do trabalho que vem executando referente ao uso de álcool e drogas. Parabéns, doutora Mayra, e conte comigo também nessa nova empreitada. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júlio César. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, também só gostaria de não complementar, mas sim acrescer alguma coisinha na importância de você ter a conscientização das pessoas. Muitas vezes a pessoa acha, como não existe um material tão farto divulgando, muitas vezes a pessoa fica ignorante, no bom sentido, em informações. Então, não chegam muitas vezes informações para a pessoa. Mas, principalmente os 3, 4 primeiros meses de gestação, é quando está efetivamente se desenvolvendo o cérebro. E é exatamente nessa época em que é proibido durante toda a gestação, mas principalmente nesses meses, o mês que desenvolve o encéfalo, o crânio, que desenvolve a massa encefálica da criança, é que é importante não chegar nenhuma substância tóxica. Por isso que é proibido medicamento durante a gestação, porque muitas vezes a pessoa toma o medicamento da má formação congênita. Nós tivemos aí a síndrome da talidomida, crianças com má formação gravíssimas por ingestão de medicamento durante a gestação. Tabagismo, a criança nasce com problemas respiratórios, nasce alérgica pelo fato de fazer uso de tabaco durante a gestação, mesmo porque se um dos pais fumam, a criança também vai nascer com problema respiratório, com problema cardíaco muitas vezes. Em especial o álcool, que é uma droga chamada droga lícita. Lícita porque você consegue ir no comércio e compra abertamente ela. Existe lei proibindo a venda para menores de 18 anos, no entanto, você vai ali no Sempre Vale, ou na frente do Sempre Vale ali, você vê a quantidade, principalmente às sextas-feiras, a quantidade de crianças fazendo injeção e uso, não só de bebida alcoólica, mas principalmente compra-se Fanta-uva, compra-se soda e mistura com vodka, mistura e toma abertamente. Agora, na gestação, nem se fala. Gestação é um período nobre da mulher. É um período em que a mulher carrega, e isso é sustentado não só no útero, mas também por elementos que são ligados intimamente à mulher através do cordão umbilical. E o cordão umbilical, ele não é seletivo. Ele não consegue selecionar substâncias ruins e boas. Portanto, aquilo que a mulher faz, a criança vai ter contato também. Não significa que a mulher não pode não ter relações sexuais. Pode, até o 9º mês, não tem problema. Mas ingestão de substâncias tóxicas, ingestão
cigarro, ingestão de bebida alcoólica é proibido, porque a consequência quem vai ter e quem pode ter é a criança. Daí a importância de, quando se institui um projeto nesse naipe, um projeto que se fala, em que se coloca o município como também um divulgador desse problema, dessa questão, é importante que nós façamos esse trabalho, que nós, através da aprovação desse projeto, torne-se lei e a cidade tenha mais um instrumento para que seja divulgado e chegado a qualquer pessoa dessa cidade. Portanto, sou pela aprovação, parabéns, vereadora, e conclamo aos demais pares que votem favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador que queira discutir, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 125/2015 por todos os vereadores presentes no plenário. Agora sim, então, partamos para a apreciação da moção de protesto número 68/2015, de autoria do vereador Wilson Nunes Cerqueira, Aloysio Andrade, Érica Monteiro, Ronei Martins. Moção de protesto contra o aumento da passagem do transporte coletivo municipal e a consequente revogação do decreto número 185/2015. Para discutir, vereador Wilson. Dispenso. Aloysio. Dispenso. Vereador Jorge. Senhor presidente, senhoras vereadoras, eu não soube de nenhum acordo para dispensar. Eu só queria, então, nesse caso, somente parabenizar o vereador Wilson, vereador Luiz, vereadora Érica, vereador Ronei, por ter a coragem de fazer uma moção contra o aumento do transporte coletivo, que foi o decreto que o prefeito assinou semana passada. Parabéns. Eu acho que o vereador é isso mesmo, o PT fez essa moção, sou verdadeiramente a favor dessa moção, e a moção pede ainda que o prefeito revogue o decreto que ele assinou semana passada. Parabéns, Wilson, parabéns ao Luiz, parabéns, Ronei, parabéns, Érica. Para discutir, vereador André. Dispenso. Para discutir, vereador Zé Damix. Dispenso. Vereador Ronei. Dispenso também. Vereador Dr. Júlio. Vai também, dispenso. Havendo a dispensa da maioria de todos os vereadores inscritos, a moção vai à votação. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. José Faride. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Ronei Costa Martins. Sim, com justificativa. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. 5, justificativa. A moção foi aprovada por 19 votos favoráveis. Para a justificativa de voto, nobre vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, a gente segurou até onde deu, vereadores. Acho que seguramos até demais. 5. Não dá para entender. Nós votamos o ano passado e eu digo, votei a favor do subsídio porque eu defendo a ideia de que o transporte coletivo seja gratuito. Só que alguém tem que financiar. 13, né? Não cai do céu. O combustível, o trabalhador, o cobrador, o salário do cobrador, o salário do motorista tem que vir de algum lugar. Então eu defendo o subsídio integral, 100%, para que a tarifa seja zero. E era isso que eu tinha discutido na época. Eu defendia o subsídio gradual, para que a tarifa caísse de R$ 2,00 para R$ 2,50, aliás, de R$ 2,50 para R$ 2,00, para R$ 1,50, para R$ 50, para zero. Era essa a proposta. Então, entender subsídio e aumento não dá para compreender, não cabe, não casa. Porque o princípio que nós defendemos da mobilidade urbana, da ecologia, do ecossocialismo, é a ideia de que nós temos que primar o transporte público em detrimento do transporte individual. Que nós temos que garantir primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte público, depois o veículo individual. Nós temos que preterir
o veículo individual. Só que para isso o transporte público tem que ser barato, de qualidade, seguro e eficiente. Senão ninguém vai deixar o carro em casa para andar de ônibus. Que dirá se for mais vantajoso ir de carro, que é o que está acontecendo. Ora, se eu vou gastar R$ 6,80 para ir da minha casa até o centro da cidade e com o meu carro, eu gasto menos? Com a minha moto, eu gasto menos? Por que eu vou de ônibus? Meu veículo eu tenho um C3, 2010, deve fazer 12 quilômetros com 1 litro. Da minha casa até o centro da cidade tem 4 quilômetros. Então eu vou e volto com 1 litro. Eu vou e volto com R$ 3. Por que eu vou gastar R$ 6 para ir de ônibus? Não vou. Ou seja, aumentar a tarifa significa estimular a migração do usuário de transporte coletivo para o conjunto daqueles que andam por veículo particular. Ou seja, vai levar à falência o sistema, porque se eu tiro o usuário do sistema, eu automaticamente desequilibro o contrato novamente, tem que subir a tarifa de novo. É um contrassenso, é matemática pura, e contra os números não tem o que falar, não tem que subir o valor da passagem, senhores. Não tem. O valor da passagem tem que abaixar. E considerando que nós estamos pagando o subsídio, e novamente vou dizer, para mim o subsídio teria que ser 100%, a tarifa teria que ser 0, e o poder público teria que pagar o sistema, como hoje fazemos com a coleta de lixo e com outros serviços mais. Somente assim nós vamos garantir que as pessoas deixem seus veículos em casa e que nós freemos este ciclo rumo à barbárie, rumo a essa agressão ambiental que só vai nos levar ao caos e à deterioração da sociedade e do planeta. Não tem outro jeito. E aí encarar um aumento de tarifa nessa situação, nós não podemos. E a bancada do partido acertou ao assinar esta moção integralmente. E os senhores, pela sua aprovação, nós agradecemos, e eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui pensam assim. Mas eu queria dizer outra coisa. Eu não fui consultado sobre este aumento. E se fosse consultado, diria não. Porque, por princípio, a tarifa tem que ser R$1,50. Nós temos que abaixar o valor da passagem e não subir. Ainda mais quando pagamos um subsídio. Ora, o subsídio é exatamente para segurar o valor da tarifa. Eu não fui consultado. E não sei se, me parece que os vereadores da bancada também não, e os demais vereadores talvez não tenham sido também. Pois é, se nós não fomos consultados, vamos dizer agora a nossa postura. Nós somos contra, não podemos admitir esse aumento. E não fomos convencidos, e eu duvido que seríamos, que esse aumento seria viável. Não fomos convencidos. Foi uma atitude unilateral, sem consulta, sem pensar as consequências disto. Eu não sei que análise social e urbanística fizeram, porque é um grande absurdo. Aumentar a tarifa significa inviabilizar o transporte, porque as pessoas não vão sair de casa para ir de ônibus se não for viável economicamente, e não está sendo. Portanto, tem uma lógica matemática, urbanística e de mobilidade que não está colocada. Portanto, eu não entendi esse aumento, senhores. E por razões técnicas, objetivas e também políticas, nós nos posicionamos contrário a este aumento. Porque nós entendemos que não dá para aceitar, diante do cenário atual, um aumento na passagem de ônibus em Limeira concorrente com o subsídio aplicado. E novamente vou dizer, temos que aplicar o subsídio para abaixar o valor da passagem e não aumentá-la, como aconteceu. É lamentável. E eu espero que o senhor prefeito receba o recado da bancada e receba o recado deste plenário que aprovou esta moção. Muito obrigado. Para a justificativa de voto, vereador Wilson. Senhor presidente, nobres colegas, o questionamento que eu fiz e que faço, eu fiz diretamente ao prefeito. Eu não costumo usar microfone aqui sem muitas vezes falar direto para a pessoa. Eu prefiro falar direto para a pessoa, emitir minha opinião sobre os assuntos que passa por essa casa, enfim.
Fiz isso publicamente com outros vereadores que estavam na reunião, porque, na minha opinião, trata-se de uma direção política. Você estabelece o subsídio, como disse o vereador Ronei, que é um conhecedor da matéria, como uma política com o objetivo de você diminuir a passagem e de você convencer as pessoas a usarem o transporte coletivo. Esta é uma lógica que nenhuma cidade vai escapar. Já está impossível de estacionar carros na cidade. Tem mais carros do que espaço, né, para parar o seu veículo. Então, essa é uma lógica que não tem jeito de voltar atrás. A tendência é que as montadoras continuam montando carro. Daqui a algum tempo nós vamos fabricar carros no Brasil. E essa lógica vai nos levar a fazer uma opção pelo transporte coletivo. Então, nessa direção, errou na política. Não podia aumentar a tarifa de ônibus. Pelo contrário, quando caiu para R$1, aí os estudantes, está certo, é esse caminho mesmo. A gente estava esperando que abaixava mais ainda o valor da passagem. Então, toda vez que você reajusta, você quebra o rumo das coisas como estavam sendo tratadas. Portanto, o nosso protesto é exatamente por ter, nesse momento, abdicado da política do subsídio, para que a gente, cada vez mais, tenha uma passagem mais barata, para que a gente convença as pessoas a andar no transporte coletivo. Então, esse é o protesto nosso, no sentido de que a gente garantir que o subsídio seja realmente um instrumento para que a gente tenha um transporte de qualidade no nosso município e cada dia mais barato, podendo chegar a um transporte gratuito. Então, essa moção de protesto sugere ao prefeito que também possa revogar o decreto. Mas já foi feito. Já foi. Tudo que é feito pode ser desfeito também. Eu espero que, em nome dessa política que se estabeleceu no nosso município, do subsídio, de ter uma passagem mais barata, possa ser revogado esse decreto. Muito obrigado aí pelos votos dos senhores vereadores a essa moção. Essa presidência se coloca da seguinte forma. É válido a moção apresentada pela bancada do PT, com a anuência dos vereadores, e espero que o prefeito também aceite e volte atrás. Como Vossa Excelência disse que o que é feito pode ser desfeito, nós fizemos aqui, nesta casa, nós votamos o aumento do salário dos vereadores para 2017 e voltamos atrás, inclusive com uma carta de repúdio do próprio partido do prefeito. Espero que agora ele também se manifeste e volte atrás, porque voltar atrás é reconhecer a situação que o nosso país está vivendo. Não havendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra, obrigado, Farid. Mais duas. Me perdoe. Ainda existe uma moção. Moção de congratulação número 67/2015, de autoria do vereador José Farid Zaine, ao SENAC Limeira, pelos 20 anos de atuação no município, com muita competência e qualidade. Para discutir, vereador Farid. Dispenso. Vereador Júlio. Dispenso. Vereador Jorge. Dispenso. Vereadora Érica Tanque. Dispenso. Vereador Aloísio. Dispenso. Vereadora Mayra. Dispenso. Não havendo mais quem queira discutir, vai à votação, e a votação é nominal. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, com louvor. Érica Monteiro. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid. Sim, obrigado a todos.
Zé da Mix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores presentes no plenário. 16 de junho de 2015, às 19 horas, a Comissão Permanente de Obras, Serviço Público e Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento de Solo e Agricultura e Ecologia discutirá sobre o tema iluminação, ou seja, uma audiência pública amanhã. Todos estão convidados. Dia 17 de junho de 2015, às 19 horas, também a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e o Direito do Consumidor, dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso discutirá sobre o tema terceirização e precarização do trabalho. Todos estão convidados. Não havendo mais quem queira discutir. Questão de ordem. Uma questão de ordem ao vereador Wilson Nunes. Rapidamente, eu queria fazer um apelo aqui aos nobres colegas vereadores e todo o plenário para participar desse debate. Esse é um debate que está no plenário do Congresso Nacional, vai para o Senado, deve ir para a presidenta depois. Enfim, nós estamos trazendo aqui um advogado trabalhista. Ele é o Tiago de Oliveira, mestre em Direito pela USP, doutor em Direito do Trabalho pela USP, professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, editor do blog Liberdade Sindical, membro da Comissão de Direitos Humanos do Sindicato dos Advogados de São Paulo e membro do Departamento Jurídico do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. O presidente dessa casa aqui tem facilitado, tem nos cedido sempre esse espaço, né, da comissão, mas principalmente para os palestrantes virem aqui e dar sua contribuição para a nossa casa. Então, eu queria convidar todos a participarem desse debate sobre terceirização. Não havendo mais quem queira, esta presidência convoca os senhores vereadores para o dia 22/6, a nossa sessão ordinária a partir das 18 horas. A sessão está encerrada. Uma boa noite, um forte abraço e que Deus os abençoe. Amém.